Sim. Ok, vamos dar início, então, à nossa apresentação. Bom, o Plano Municipal de Saneamento Básico de Grão-Mongol está sendo elaborado no âmbito do projeto Sambas, que surgiu a partir de um termo de execução descentralizado firmado entre a FUNASA, né, a Fundação Nacional de Saúde, e a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, sendo que a FUNASA é responsável pelos recursos financeiros necessários para a elaboração do plano, a UFMG é responsável técnica pela elaboração e o município de Grão-Mongol atua como parceiro institucional da elaboração do plano. Dentro do projeto, nós dividimos os municípios que trabalhamos em 3 anos, que são 30 municípios no total. Aí os municípios do ano 1 são referentes ao ano de 2019, são 6 municípios no total, tanto do sul de Minas quanto do Jequitinhonha e do norte de Minas. O segundo ano do projeto é referente ao ano de 2020, são 12 municípios no total, dentre os quais encontra-se o município de Grão-Mongol. Outros municípios que a gente trabalha dentro do ano 2, que são municípios próximos aí, Botumirim, Porteirinha, Taiobeiras, Francisco Badaró. Dos municípios do ano 3, eles são referentes ao ano de 2021. Aí, no ano de 2021, a gente tem somente 2 municípios do norte de Minas, que é Novo Horizonte e Rio Pardo de Minas, próximos aí a Grão-Mongol também. Os municípios do segundo ano, né, que o Grão-Mongol faz parte, era para a gente ter finalizado a elaboração até dezembro, né, de 2020, porém, com essa questão da pandemia, mudou muita coisa no nosso cronograma, e a gente tem uma nova previsão de conclusão para este ano de 2021. Depois eu vou apresentar melhor as datas para vocês. Dentro da equipe do Projeto Sambas, nós temos vários profissionais de diferentes formações. Nós temos engenheiro civil, engenheiro ambiental, biólogo, cientista social, geógrafo. Temos estudantes de graduação da UFMG também de diferentes cursos. E eu vou apresentar para vocês. Dentro da coordenação do projeto, nós temos a professora Wendy, que é professora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG de Belo Horizonte. Temos o João Luiz Pena, que é um engenheiro civil que já trabalhou, por exemplo, no Programa Nacional de Saneamento Rural, que é outro projeto, né, em parceria com a FUNASA. E temos a Priscila Amaral, que é uma gestora ambiental com grande experiência na elaboração de planos municipais. Para vocês terem ideia, ela já elaborou mais de 50 planos, além dos planos que a gente trabalha no Sambas, de municípios de Minas Gerais e da Bahia. E os consultores diretamente responsáveis pelo plano de Grão-Mongol são eu e o Gabriel, como eu disse anteriormente. Antes era a Raíssa, porém ela saiu do projeto por motivos de oportunidades profissionais, né, que apareceram para ela, e o Gabriel entrou no lugar dela no projeto. Então, assim, algumas pessoas aqui da reunião me conhecem pessoalmente, mas o Gabriel, vocês ainda não o conhecem, vão ter oportunidade, né, no futuro de conhecê-lo pessoalmente. E a Estela, como eu também tinha comentado, ela foi com a gente no município no ano passado, então alguns de vocês já a conhecem também. A nossa pauta da reunião, vou fazer uma breve introdução ao assunto, né, para contextualizar quem ainda não estava trabalhando na elaboração do plano com a gente. Vou falar sobre o Comitê Executivo e suas atribuições. Vou fazer uma breve retrospectiva de tudo que a gente percorreu dentro da elaboração do plano de Grão-Mongol até o presente momento. Vou falar o que falta para a gente conseguir finalizar. Sobre a participação do Comitê de Coordenação, que é um outro comitê que a gente tem para acompanhar a elaboração do plano,
E vou apresentar um pouco sobre a reformulação das metodologias, né, que, como eu havia dito, a gente precisou mudar algumas coisas em função da pandemia, da questão do distanciamento social, e também o cronograma atualizado, que a gente finalizar. E também vamos ter um momento de dúvidas no final, mas também não tem problema se durante a apresentação alguém quiser perguntar alguma coisa. Bom, introduzindo o assunto. O saneamento básico, ele é abrangido dentro da Política Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei Federal 11.445 de 2007, e ela define o saneamento como conjunto de serviços, infraestruturas, instalações operacionais de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem e manejo das águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Esses 4 componentes, eles devem ser considerados em conjunto dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, para a gente conseguir a universalização do saneamento básico. E uma outra questão que é importante de considerar esses 4 componentes em conjunto é que um acaba influenciando ao outro. Por exemplo, esgotamento sanitário. Se a gente não tem um sistema de coleta e tratamento adequado, esses esgotos acabam indo para os recursos hídricos. E, consequentemente, né, a gente tem a contaminação dos cursos d'água, né, dos rios, dos córregos, que poderia, às vezes, estar sendo usados para o abastecimento de água. A limpeza urbana também, se a gente não descarta, né, os resíduos adequadamente, eles podem ir para a drenagem, né, para a rede de drenagem do município e causar encostamentos, alagamentos no período de chuva, podem também ser conduzidos nesses resíduos por meio da rede de drenagem até os cursos d'água. Então, assim, nós temos várias questões, né, que demonstram a interligação desses 4 componentes. Então, dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente trabalha com os 4 de forma integrada, sendo que o PMSB, né, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é um instrumento de planejamento e gestão participativa. Ele permite planejar todas as ações necessárias dentro do município para conseguir resolver todas as fragilidades em relação ao saneamento básico, né, de forma que a população tenha acesso ao saneamento e, ao mesmo tempo, ele permite a gestão participativa. Aquela lei que eu falei para vocês, né, a Política Nacional de Saneamento Básico, ela preconiza a participação da população no processo de construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso porque, quando a gente está elaborando o plano, a gente vai definir soluções, por exemplo, para, às vezes, uma comunidade rural que ainda não tem acesso ao esgotamento sanitário. E para a gente definir aquela solução, é importante que a população participe para a gente verificar qual que vai ser a solução adequada. Às vezes, a gente pensa que numa comunidade daria certo implementar, por exemplo, um sistema coletivo, com apoio, né, da população para fazer a manutenção daquele sistema, porém a população fala que não tem tempo, que não está disposta a contribuir naquilo. Então, a gente já tem que pensar, por exemplo, em soluções individuais, porque senão ocorre o risco de implementar uma tecnologia, uma solução de esgotamento sanitário que não vai ser usada depois pela população. Outro exemplo também é que, às vezes, a gente vai implementar coleta de resíduos numa comunidade, mas a gente não consegue fazer essa coleta porta a porta devido às condições das estradas. Às vezes, o caminho para chegar numa residência é muito estreito, não passaria, por exemplo, um caminhão para chegar lá. Então, a gente precisa que a população nos dê o apoio de, às vezes, levar os resíduos até um ponto de coleta, que o caminhão consiga chegar. Então, isso tudo a gente tem que envolver a população no processo, né, para ver se elas vão estar dispostas a participar dentro do jeito que foi pensado, e também até mesmo para ela ajudar, né, a verificar qual situação se adequa melhor à situação local
da comunidade que ela vive, por exemplo, do bairro que ela mora. O Plano Municipal de Saneamento Básico, além de ser importantíssimo, né, para ter um planejamento adequado com a participação da população, ele é condição de acesso aos recursos do governo federal. O governo federal estabeleceu alguns prazos já anteriormente para os municípios brasileiros terem seus planos municipais de saneamento básico, e esses prazos já foram prorrogados algumas vezes, e atualmente o prazo que nós temos é 31 de dezembro de 2022. Então, assim, por hora, né, a gente não tem nenhuma previsão de que esse prazo seja prorrogado, e, portanto, todos os municípios brasileiros precisam ter o Plano Municipal de Saneamento Básico instituído, né, aprovado em lei municipal, até essa data de 31 de dezembro de 2022, para continuar recebendo os recursos do governo federal e também não sofrer penalidades, né, do Ministério Público, por exemplo. O Plano Municipal de Saneamento Básico, ele é elaborado por um horizonte de planejamento de 20 anos, né? Então, é muito importante que esse processo de elaboração seja bem feito, realmente tenha um envolvimento do município, né, da população, porque esse plano vai transcender gerações, né? E vai envolver várias gestões municipais. Igual, por exemplo, a gente começou a elaboração na gestão anterior, já estamos numa nova gestão municipal, e ao longo desses 20 anos, com certeza, teremos outras gestões municipais. Então, a gente tem que elaborar um plano pensando em suprir as necessidades da população, do município mesmo, não pensando no momento, porque 20 anos é um período que abrange muita coisa, né? Várias pessoas, várias gerações. E é importante que esse plano seja revisado a cada 4 anos, preferencialmente antes da elaboração do plano plurianual, porque dentro também desses 20 anos podem acontecer mudanças no município. Por exemplo, quando a gente elabora o plano, a gente faz uma projeção da população. E essa projeção é baseada nos aspectos atuais do município, né? Também alguns movimentos populacionais que já aconteceram no passado. Porém, existem eventos que podem afetar o crescimento da população, como, por exemplo, a implementação de uma atividade de mineração no município. Isso faz com que o município receba várias pessoas de fora, né, aumente sua população. Então, assim, esse é um dos aspectos que demonstra a necessidade de revisar esse Plano Municipal de Saneamento Básico periodicamente para garantir que ele vai continuar condizente com a realidade do município. Outra questão também é que ao longo, né, da implementação do plano, pode ter algumas realidades que vão mudando, igual às vezes o município consegue um recurso financeiro e às vezes consegue antecipar, né, alguma ação prevista lá no plano. Então, essa revisão, né, sempre contínua, é muito importante para que esse plano seja executado da forma mais adequada possível e conforme a realidade do momento. Para a elaboração do plano, a gente forma 2 grupos de acompanhamento. O primeiro é o comitê executivo, né, do qual vocês fazem parte, que é uma equipe multidisciplinar com caráter técnico, envolve representantes dos secretários municipais, dos prestadores de serviço de saneamento, órgãos de assessoramento, né, como é o caso meu e do Gabriel, que a gente assessora na elaboração. E esse comitê executivo tem a principal função operacionalizar as atividades de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Depois eu vou passar as atribuições certinho, mas de modo geral, o objetivo é esse. E o outro grupo de acompanhamento que nós temos é o comitê de coordenação. Ele é uma instância consultiva e deliberativa e ele é formado por representações mais amplas, porque, por exemplo, a gente tem representantes da sociedade civil, né, líderes comunitários,
Temos também membros de conselhos municipais, de instituições municipais, né, por exemplo, o IEF, EMATE, temos representantes do poder público, né, representantes de secretárias municipais, incluindo algumas que não fazem parte do comitê executivo. Temos também representação do poder legislativo, que é um ator social importante, né, na elaboração do plano. Haja vista que, ao final da elaboração, a gente vai passar por uma audiência pública para aprovação desse plano e também vai tornar-se uma legislação municipal. E esse comitê de coordenação, além de acompanhar, né, a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, ele tem um papel de multiplicador de informação. Por exemplo, nós temos líderes comunitários que podem estar passando as informações sobre o plano para as outras pessoas que moram no bairro ou nas comunidades que eles representam. Dentro da elaboração do plano, dentro do projeto Sambas, a gente segue o termo de referência da FUNASA para a elaboração de planos municipais de saneamento básico. E dentro desse termo de referência, a gente tem um total de 7 produtos. O produto A, ele apresenta a nomeação do comitê executivo, o mapeamento dos atores locais, né, que são as pessoas que são líderes comunitários, representantes de conselhos municipais, instituições que são passíveis, né, de participar do comitê de coordenação. Nós temos também a formação de uma proposta de setorização para mobilização das atividades do comitê de coordenação e também da população. Depois eu vou apresentar para vocês essa setorização. No produto B, a gente apresenta a nomeação do comitê de coordenação e define a estratégia de mobilização e participação social, bem como comunicação, né? Porque, como o plano abrange todo o município, vai ter algumas localidades que a gente só vai conseguir fazer comunicação, por exemplo, por meio do agente de saúde, que às vezes não tem sinal de telefone direito. Aí já vai ter outras localidades que o pessoal consegue fazer ligação, mas não tem acesso à internet. E vai ter outros que é tranquilo a gente fazer comunicação via WhatsApp, por exemplo. Então, dentro do produto B, a gente define essas estratégias de comunicação e também a gente tinha apresentado as metodologias, né, que seriam empregadas dentro do plano. Porém, parte dessas metodologias são as que eu comentei com vocês, que a gente teve que readequar por causa da questão do distanciamento social. Aí, mais para frente, eu vou explicar um pouco melhor sobre essas mudanças. Aí, depois, a gente tem o produto C, que é o diagnóstico técnico participativo, que a gente apresenta toda a situação atual, né, do saneamento no município, que tem de falta de acesso, né, o que está precário, existe, mas precisa ser melhorado, o que já existe está bom, que não precisa ser feito muita coisa para melhorar. Então, a gente apresenta, assim, as fragilidades e as potencialidades para os 4 componentes do saneamento nesse produto C. E outras questões que a gente apresenta também, a caracterização física, caracterização social, apresenta questões sobre as infraestruturas básicas do município, né? Quais escolas existem, quais são as unidades de saúde existentes. Então, assim, é um produto bem legal, que ele apresenta a contextualização do município como um todo. Então, ele traz um embasamento não somente para o saneamento básico, mas até mesmo para desenvolver outros tipos de planejamento no município. Então, é um produto, assim, bem rico, com vários mapas, é um produto bem bacana, assim, de conteúdos para ter no município. E o produto D, ele apresenta o prognóstico do saneamento básico, com base em tudo que a gente observou no produto C. Aí, por exemplo, se no produto C verificou que precisa, né, de implementar sistemas de esgotamento sanitário,
em algumas comunidades, né, nos distritos. Então, lá no produto D, a gente vai apresentar quais são as opções de tratamento existentes, se é recomendado que sejam sistemas coletivos ou sistemas individuais. Então, esse produto C, ele depende de informações do produto C, para que ele esteja condizente com a realidade do município. No produto D também a gente estabelece algumas metas, né, para alcançar a universalização do serviço de saneamento, e também apresentamos a projeção populacional a partir da qual a gente consegue fazer um cálculo de demanda, ou seja, hoje a gente tem a demanda de que tenha uma certa quantidade de água para abastecer toda a população do município. Porém, daqui a uns anos, essa demanda vai aumentar diante do aumento populacional. Então, no produto D, a gente já vai prevendo todas essas necessidades que vão ocorrer ao longo dos anos, em questão do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da coleta, né, de resíduos, como que vai ser o aumento da geração dos resíduos aí no município, conforme o crescimento populacional. E no produto E, a gente apresenta os programas, projetos e ações. Esse produto também é uma decorrência, né, do produto anterior, o produto D, e, consequentemente, do produto C, sendo que esses programas, projetos e ações são as propostas para conseguir resolver todos os problemas, todas as deficiências, né, ausências que existem em relação ao saneamento básico no município. E dentro do produto também, a gente apresenta quais são os responsáveis pela execução de cada ação, quais são os parceiros que podem ser mobilizados. Por exemplo, às vezes tem uma ação que a prefeitura que tem que executar, mas ela pode envolver a participação, por exemplo, do pessoal da Emater, para poder desenvolver aquela ação, ou então, às vezes, dos líderes comunitários, né, das associações comunitárias. Então, dentro do produto isso é detalhado. Uma outra questão também que é apresentada no produto é a questão dos valores, né, para conseguir desenvolver aquelas ações. A gente faz um cálculo financeiro daquilo, e também a gente apresenta algumas possibilidades para o município tentar captar recursos financeiros, que existem várias instituições, né, tanto privadas quanto públicas, que possuem editais de financiamento que vão poder ser captados a partir da inscrição do município para conseguir ter aquela verba para executar as ações previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico. E depois do produto E, vem o produto F, que apresenta os indicadores de desempenho do PMSB. Esse produto, ele serve para auxiliar o município no acompanhamento, ou seja, verificar se todos os programas, projetos e ações estão sendo executados dentro do cronograma previsto, e também verificar se está sendo executado de uma maneira eficaz, que realmente vai estar resolvendo, né, a situação para a qual aquele programa, projeto, ação foi proposto. E, por fim, a gente tem o produto G, que apresenta a versão consolidada do PMSB, né? A gente apresenta um resumo de todos os outros produtos e também acompanhado do projeto de lei, né, para ser aprovado na Câmara Municipal. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Comitê Executivo e suas atribuições. Como eu comentei, a gente esteve no município no ano passado, né? A gente fez uma reunião com membros do Comitê Executivo, que foi instituído no começo do ano passado, porém, considerando a gestão municipal, a gente precisou fazer uma reformulação do Comitê Executivo.
Os membros do comitê, eles são definidos pelo prefeito e a partir de uma reunião, né, que a gente fez no final do ano passado com o Paulo Paulinho, a gente passou para ele informações sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Grão-Mongol e solicitou que o prefeito verificasse quais alterações seriam necessárias em relação aos membros. Aí, no começo de janeiro, foi instituída essa portaria, né, onde formaliza o novo comitê executivo, né, com as alterações que foram indicadas pelo prefeito. Aí, a partir dessa portaria, nós temos como representantes do atual comitê executivo o Lucivan e a Renata, né, como representante direto do Poder Executivo, né, o João Francisco e o Paulo Adriano como representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, sendo que o João é o coordenador do Comitê Executivo e o Adriano é o suplente dele. Da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos a Luana e a Érica, né, que nenhuma das duas puderam participar hoje. Eu acredito que em função daquela reunião que a Érica comentou que ia ter sobre a vacinação, uma coisa muito importante nesse momento. No caso da Secretaria de Educação, nós temos o Carlos Faustino e a Márcia Beatriz. E na Secretaria Municipal de Assistência Social, nós temos a Valda Massa e o Alan como representantes. E os prestadores de serviço, a gente tem representantes da Copasa, que é o Denizar e o Ricardo. E um dos dois, acho que puderam participar da reunião de hoje. Né? Mas, por exemplo, o Ricardo, eu lembro que ele compareceu na reunião que a gente fez no ano passado com o Comitê Executivo. O Comitê Executivo, então, como eu disse, foi instituído por aquela portaria municipal e eu vou apresentar para vocês atribuições. Primeira atribuição é fornecer suporte técnico e disponibilizar informações e documentações necessárias à adequada execução dos trabalhos. Então, por exemplo, no ano passado, a nossa equipe fez solicitação de várias informações e documentos dos membros, né, do comitê executivo. O Adriano ficou mais à frente aí, coletando essas informações junto aos responsáveis, né, e enviou para a gente. Tem algumas informações que a gente ainda vai precisar do apoio do município para coletar, mas, de modo geral, é uma função, né, que já tem sido desempenhada aí pelo Comitê Executivo desde o ano passado. Outra atribuição é encaminhar a proposição de composição do Comitê de Coordenação para publicação do decreto da Prefeitura Municipal. Aí, com base no mapeamento dos atores sociais que a gente fez no município, a gente formou o Comitê de Coordenação. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. E a gente já tem um decreto instituindo esse comitê. Porém, também, a gente vai precisar também verificar quais mudanças são necessárias em função da troca de gestão municipal, da mesma forma que a gente precisou fazer em relação ao comitê executivo. Outra atribuição é acompanhar sempre que necessário as visitas de prospecção do território, bem como as visitas técnicas às instalações e equipamentos relacionados ao serviço de saneamento básico e também as visitas às comunidades. Aí, por exemplo, ano passado, quando a gente esteve no município, a prefeitura, o comitê executivo indicou, né, uma pessoa da prefeitura municipal para poder acompanhar a gente em algumas comunidades rurais e nos distritos, para poder fazer o mapeamento dos atores sociais. E a próxima visita nossa ao município, a gente vai para verificar algumas questões em campo relacionadas ao diagnóstico do saneamento básico. Então, a gente também vai precisar do apoio, né, do comitê executivo, ou de algum membro ir, ou de vocês arrumarem, né, alguém no município para acompanhar a gente, para ir em comunidades rurais, para conseguir visitar também as instalações, né, da Copasa, da Copanor, do município. Então, esse tipo de apoio.
Outra atribuição é viabilizar espaço físico e apoiar a realização das reuniões, oficinas setoriais, capacitações e audiência pública prevista. Em relação à realização das reuniões, já tivemos, né, o apoio do Comitê Executivo também no ano passado, né, de organizar o espaço, né, a gente fez algumas reuniões na Câmara Municipal, também de ajudar a gente a convidar a população, né, para poder participar dessas reuniões. A partir de agora, a gente vai ter algumas reuniões online, né, em função do distanciamento social, então a gente vai precisar do apoio também do Comitê Executivo para organizar e também pensar no caso das pessoas que às vezes não têm acesso à internet, e a gente espera que até a data da audiência pública seja possível realizar uma audiência pública presencial, né? Tudo vai depender, é claro, da questão da vacinação, mas a gente espera que até lá seja possível. Então, a gente vai precisar também do apoio para poder organizar essa audiência pública, né? Convidar a população para participar. Outro tipo de apoio também em relação a essas atividades, né, de mobilização social, que às vezes, por exemplo, a gente precisa de apoio para divulgar um convite na rádio, ou então, às vezes, de pedir os agentes de saúde, né, para ajudar a espalhar convite, né, alguma informação. Aí a gente conta muito aí com o comitê executivo também. Às vezes também disponibilizar alguma escola, né, para poder fazer alguma atividade. Outra atribuição do comitê executivo é avaliar e apresentar contribuições sobre os produtos elaborados pela equipe técnica da UFMG, no que se refere à construção do plano. Aí, por exemplo, a gente elaborou parcialmente, né, até o produto F. A gente fez o A, B, C, D, E e o F. E enviou para os membros do Comitê Executivo de Coordenação para fazer considerações, nesse primeiro momento, sobre as versões elaboradas. Que aí, quando vocês leem, vocês podem falar para a gente que às vezes tem alguma informação que precisa ser complementada, ou então tem alguma informação que a gente não apresentou e é importante apresentar, alguma coisa que a gente pode ter colocado dado errado sem querer, por algum motivo. Então, essa leitura, né, dos membros do comitê é muito importante para a gente garantir que o produto realmente vai estar de acordo com a realidade do município, não vai passar nenhum erro nesse sentido. Aí, depois que a gente for a campo, né, novamente, a gente tem uma ida prevista no município, depois eu vou apresentar o cronograma para vocês, a gente vai elaborar as versões finais desses produtos, ou seja, a gente vai pegar todos esses produtos que já estão parcialmente elaborados, a gente vai complementar as informações que estão pendentes, finalizar e enviar para vocês, para que vocês possam fazer contribuições, né, e emitir pareceres sobre esses produtos. Depois também vou explicar um pouco como que vai ser a questão da emissão dos pareceres de aprovação desses produtos. Outra atribuição do Comitê Executivo é apoiar a equipe da UFMG na divulgação de todo o processo, colocando à disposição meios que, às vezes, a Prefeitura já possui algum contrato, né, ou parceria. Aí, um exemplo, às vezes a Prefeitura tem um contrato de carro de som, de disponibilizar esse carro quando for necessário, né, igual quando a gente for ter a audiência pública, passar esse carro, às vezes, convidando o pessoal para participar presencialmente, né, se for possível, e online, se na época ainda não der para fazer esse tipo de reunião, né, que abrange muitas pessoas, né. Então, é um exemplo desse tipo de apoio envolvido nessa atribuição do Comitê Executivo. E a última atribuição que nós temos é encaminhar a minuta de lei e o resumo executivo do PMSB para aprovação na Câmara Municipal. Aí, ou seja, tem a ver com
a questão da audiência pública, né, que a gente vai enviar para você junto com o produto G, né, que é o resumo executivo, a minuta de lei, para que a Câmara Municipal faça esse processo de aprovação do plano e bem como a formalização na instituição da lei municipal que vai se tornar a política municipal de saneamento básico do município. Aí, por isso que eu falei que é muito importante a gente envolver a participação dos vereadores, porque vai chegar um momento que essa aprovação do plano vai estar na mão deles. E eles estando envolvidos desde o começo da elaboração, é melhor para poder depois eles saberem, né, como que foi, o que está escrito nesses documentos que compõem o plano. No ano passado, por exemplo, a gente fez uma reunião com alguns vereadores, que a gente convidou todos, né, mas nem todos compareceram, e também conversou com o presidente anterior da Câmara Municipal, e todos os vereadores foram incluídos no comitê de coordenação. Aí, em função da mudança, né, de gestão, a gente vai ter algumas mudanças também, né, que eu verifiquei lá que nem todos os vereadores foram reeleitos, e eu já até conversei com o presidente da Câmara para tentar viabilizar uma nova reunião, só que ainda a gente não conseguiu agendar, não, que era para poder explicar, né, para esses vereadores novos como que é o processo, o papel deles, e verificar se todos os vereadores atuais vão participar do comitê de coordenação, assim como foi no ano passado. Bom, aí agora eu vou apresentar uma breve retrospectiva, né, do processo de elaboração. A elaboração iniciou a partir da assinatura do termo de responsabilidade técnica, que aconteceu no dia 14 de janeiro em Belo Horizonte. Esse termo de responsabilidade técnica oficializa a parceria firmada entre a FUNASA, o FMG e o município. Aí, do município de Grão-Mongol, participaram desse evento o ex-prefeito, o João Francisco e o Adriano. Depois a gente teve a formação do comitê executivo, que, como eu disse para vocês, ele precisou ser reformulado em função da mudança de gestão municipal. Aí a nossa equipe esteve no município de 22 a 28 de janeiro de 2020, onde a gente fez uma reunião inicial com os membros do comitê executivo, mais ou menos como a gente está fazendo agora, porém foi presencial, né? E também fizemos reunião com os vereadores da Câmara Municipal, também como eu havia dito. E depois a gente conseguiu também fazer uma reunião com os atores sociais do município. Aí participaram dessa reunião agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, líderes comunitários, representantes de instituições como Senar Minas, sindicatos de trabalhadores rurais, conselhos municipais. As pessoas que representam algumas comunidades estratégicas, né, para a mobilização social, que não participaram dessa reunião, a gente fez visita, né, nas localidades que elas vivem, né, aí a gente foi em algumas comunidades, fomos nos 3 distritos do município, e conversamos com algumas pessoas. Essa reunião e essas visitas tiveram o intuito de mapear, né, as pessoas que poderiam fazer parte do comitê de coordenação. Outra atividade que a gente fez também, voltada para a formação do comitê de coordenação, foi visita a instituições municipais. Aí a gente conversou com o pessoal da Emater, do IEF, fomos em secretárias municipais que não fazem parte do comitê executivo, né? Porque, por exemplo, a secretaria de obras, ela tem um papel importante no saneamento do município e ela não faz parte do comitê executivo. Então, a gente foi lá também convidar o até então secretário municipal para poder participar. A gente também conversou com os agentes comunitários de saúde que não foram na reunião, né? A gente ligou para alguns, conversou com eles pessoalmente. Os líderes comunitários também que não compareceram, teve alguns que a gente conseguiu conversar por telefone.
Conversamos com representantes das populações geraizeiras, os vereadores também que não participaram da reunião, a gente conversou por telefone, a gente identificou que o município também possui um movimento dos atingidos por barragens, então a gente também conversou com representantes. Então, assim, de certa forma, a gente fez contato, né, com várias vertentes da sociedade civil, instituições municipais também, para poder convidar a participar do comitê de coordenação. A gente contou com o apoio também do comitê executivo para convidar algumas pessoas que faziam parte de conselhos municipais também para compor esse comitê. E aí a gente fez uma reunião final no município para poder formar esse comitê de coordenação e definir os setores de mobilização. Aí, esses setores de mobilização, que eu tinha falado que explicar um pouco melhor, eles têm o objetivo de facilitar a questão de logística, porque o município tem uma grande extensão territorial, tem muitas comunidades, e a gente não consegue visitar todas as comunidades do município. Então, para poder facilitar essa logística, a gente forma esses setores de mobilização. Aí, por exemplo, nessa reunião que a gente fez, a gente não conseguiu chegar no número que a gente tinha inicialmente, que a gente tinha falado com o pessoal para formar no máximo 8 setores de mobilização. E nessa reunião, por exemplo, a gente chegou ao número de 13 setores de mobilização. Só que aí a gente verificou com a coordenação, né, do projeto Sambas e eles falaram que não tinha jeito da gente manter esse número que foi alcançado, né, nessa reunião, que a gente não ia conseguir ficar no município o tempo necessário para conseguir fazer reuniões em todos esses setores. E aí, com o apoio da Secretaria de Educação na época, a gente conseguiu reformular um pouco esses setores de mobilização e iria contar, né, com o transporte escolar para conseguir fazer a logística das pessoas que às vezes não tinham como se deslocar por meios próprios para algumas comunidades, que iam ser como se fossem a sede do setor. Porém, né, diante da pandemia, também é uma questão que vai mudar um pouco, porque, por exemplo, esses setores de mobilização, eles foram construídos inicialmente para a gente fazer oficinas participativas com a população. Então, a gente iria marcar, né, na sede de cada setor uma reunião e ia convidar amplamente a população, ou seja, quanto mais gente participasse, melhor seria, para a gente conseguir ouvir todo mundo, né, coletar informações, às vezes, quais são os problemas, né, que as pessoas enfrentam em relação ao abastecimento de água, esgoto, a drenagem das águas de chuva, também a coleta de resíduos. Só que, em função da pandemia, a gente vai ter que fazer um formato reduzido. Então, a nossa ideia é que a gente ainda assim converse, né, com pessoas desses setores, mas que a gente restrinja a essa conversa somente aos líderes comunitários mesmo. Tá? Aí a gente vai fazendo várias conversas, né, em cada um desses setores, conversando com os líderes de forma que a gente consiga fazer, por exemplo, uma conversa com no máximo entre 10 pessoas, num local aberto, para evitar riscos de contaminação, porque a gente não quer contribuir, né, com o processo de disseminação do vírus que ocasiona a Covid, né? Depois a gente pode conversar melhor sobre isso, para vocês falarem mais o que acham, darem opinião. Mas, assim, só em linhas gerais, um tipo de mudança que a gente precisa fazer, né, em função desse momento que a gente está vivendo. Mas aí, os setores de mobilização que a gente conseguiu chegar junto à Secretaria de Educação na época, né, foram 9 no total, a gente ainda não conseguiu manter os 8, que era a proposta inicial da nossa equipe, mas ficou um número factível para a gente conseguir fazer. Aí esses setores de mobilização foram construídos pensando assim no que daria, né, para as pessoas se deslocarem para essa
sede de cada setor. Aí, por exemplo, o setor 1 seria a própria sede municipal, a sede, o setor 2 a comunidade Alegre, o setor 3 o distrito de Vale das Cancelas, o setor 4 a comunidade Bocaina, o setor 5 Sapé, setor 6 o distrito de Barrocão, o setor 7 a comunidade Extrema, o setor 8 a comunidade Palmital e o setor 9 o distrito de Vila Sítio. Aí depois eu vou encaminhar essa apresentação para vocês, né? Então vocês vão ter oportunidade de conferir com calma os nomes certinhos de cada setor, que são muitas comunidades e municípios, então ficaria extenso eu falar uma por uma aqui. Aí, como eu disse, né, depois de todo o mapeamento que a gente fez da população, dos atores sociais do município, a gente conseguiu enviar uma minuta do decreto para o comitê executivo providenciar a publicação junto à prefeitura municipal. E a gente ainda vai precisar verificar quais são essas mudanças em relação ao comitê de coordenação, especialmente em relação aos representantes do Poder Executivo, né, já que a gente teve mudanças nas secretarias municipais, e em relação ao Poder Legislativo, já que também tivemos mudança em relação aos vereadores. Dentro do Comitê de Coordenação, a gente tem a formação de uma Câmara Técnica, que ainda não foi definida, pois era para ela ter sido definida na nossa próxima ida ao município, que foi adiada, e a gente ainda não teve oportunidade de realizar, né? Aí essa Câmara Técnica, ela é formada por um membro do Poder Executivo, ou seja, um de vocês que fazem parte do Comitê Executivo, serão os representantes do Poder Executivo nessa Câmara Técnica. Temos também um membro do Poder Legislativo, um membro dos prestadores de serviço, aí pode ser tanto da Copasa, da Copanor, ou até mesmo da Secretaria de Obras, né, que presta o serviço de drenagem, de limpeza urbana, e também 3 membros da sociedade civil. Aí, no caso, essa Câmara Técnica, ela tem o intuito facilitar na questão da elaboração, né, dos pareceres de aprovação dos produtos e também de fornecer suporte técnico. Porque como o comitê de coordenação ele é muito amplo, a gente tem vários membros. Para vocês terem ideia, atualmente nós temos mais de 100 membros no comitê de coordenação. Então, seria muito complicado ficar coletando a assinatura de todos esses membros para poder emitir, por exemplo, os pareceres de aprovação. Aí, por isso que essa Câmara Técnica que fica responsável por emitir esses pareceres, né? Todo mundo que faz parte tanto do Comitê Executivo quanto de coordenação pode enviar contribuições para a Câmara Técnica, mas é ela que vai ter a responsabilidade de redigir um documento e assiná-lo, enviar para a nossa equipe, para a gente colocar nos produtos que esses pareceres vão anexo. Aí, por exemplo, às vezes vão ter produtos que vocês vão aprovar com a necessidade de alterações, e às vezes vai ter algum produto que vocês vão considerar que já está tudo ok, vão aprovar sem ressalvas. Como a gente ainda não tinha formalizado essa Câmara Técnica, e a gente foi enviando as versões parciais, né, dos produtos até o F para o município, a gente adotou uma medida em caráter emergencial que foi deixar a assinatura, né, das considerações sobre esses produtos sobre responsabilidade do João, né, enquanto coordenador do comitê executivo. Porém, para as versões finais, a gente vai precisar fazer essa formalização, né, instituição dessa Câmara Técnica e fazer esses pareceres de aprovação dos produtos. Aí, para vocês terem uma ideia, essa formalização, né, da Câmara Técnica, bem como a definição de quem seria o coordenador do Comitê de Coordenação, era para ter acontecido no mês de março
do ano passado, só que coincidiu exatamente com a época que saiu fechando todos os municípios, né, por causa da pandemia. E aí a gente teve que cancelar esse evento e a gente não conseguiu remarcar nesse meio tempo que a situação, a gente esperava que fosse breve, né, que conseguisse resolver rapidamente, mas infelizmente não foi assim. Eu acho que ninguém esperava que essa pandemia durasse esse tempo todo, né, que está durando. Nessa reunião também a gente ia apresentar o regimento interno, né, do Comitê de Coordenação e apresentar aquelas alterações em relação ao setor de mobilização que eu comentei com vocês que a gente precisou fazer, né, já que a reunião junto com todo mundo, a gente colocou um número de 13 setores, porém, a gente teve que reduzir mesmo e chegou ao número de 9, então a gente ia apresentar, né, para o pessoal que faz parte do comitê de coordenação, explicar a estratégia de mobilização que a gente ia traçar com a Secretaria de Educação na ECA, e também o cronograma de atividades, porque a gente ia começar a desenvolver as atividades do diagnóstico. Aí, dentro dessas atividades do diagnóstico, estariam aquelas oficinas que eu comentei com vocês, que a gente faria, né, em todos os setores, que ia ter que convidar toda a população para participar. Porém, é uma ideia que a gente descartou em função da pandemia. Assim, por mais que agora, finalmente, a gente está tendo essa vacina aí, felizmente, né? Porém, a gente sabe que esse processo de vacinação não ocorre tão rápido assim. A gente vai ter várias etapas, né, dentro dos grupos para poder fazer essa vacinação aí de toda a população. Isso vai levar muito tempo. Aí, para não parar as atividades de elaboração em função, né, desse cancelamento das nossas idas ao município, a gente elaborou alguns questionários para coleta de informações, que foi o que eu comentei, que o comitê executivo, né, principalmente na figura do Adriano, correu atrás das secretarias, né, dos responsáveis para preencher essas informações. Aí a gente fez 5 questionários no total. Um foi para o abastecimento de água, um para o esgotamento sanitário, um para drenagem e manejo de águas pluviais, outro para o manejo de resíduos sólidos, e um outro que era um questionário geral para os 4 serviços, ou seja, prefeitura municipal, que continha informações sobre várias secretarias, né? Aí tinha secretaria de saúde, secretaria de educação, sobre o calendário de eventos, várias informações nesse sentido. E a partir dessas informações que a gente conseguiu, né, por meio dessa coleta remota, a gente conseguiu elaborar as versões espaciais dos produtos que eu falei para vocês, que foi até o F. O produto G a gente ainda não deu início à elaboração por se tratar de um resumo dos demais, né? Então a gente deixou para elaborar esse produto G após ter todas as versões finais desses documentos. Aí agora, o que falta para finalizar o PMSB de Grão-Mongol? A gente precisa, né, fazer o trabalho de campo no município, da nossa equipe. A gente vai ter que fazer algumas mudanças, igual eu já comentei, em função da pandemia, mas a gente precisa fazer. A gente precisa também realizar reuniões com o Comitê Executivo de Coordenação com mais frequência, porque, por exemplo, cada um daqueles produtos, à medida que a gente for enviando para vocês, a gente vai precisar fazer reuniões para poder apresentar, para vocês entenderem melhor, e também para vocês validarem, né, esses produtos junto com a gente. Então, essas reuniões com o Comitê Executivo de Coordenação, a gente pensou em todas serem no formato online, por causa dessa questão da pandemia. E outra atividade que a gente precisa fazer em relação aos comitês executivos de coordenação são algumas capacitações. Por quê? Após a elaboração do plano, a gente vai deixar nas mãos do município, né, para conseguir executar todas as ações propostas no plano. E é muito importante que o município esteja preparado para conduzir aquela situação, para conseguir conduzir a execução do plano.
E a gente recomenda fortemente que as pessoas que participaram do Comitê Executivo de Coordenação contribuam nesse processo, por meio da formação de um Conselho Municipal de Saneamento Básico, onde esses membros vão ter o poder de instância consultiva e deliberativa, para poder acompanhar, né, a execução desse plano de saneamento básico. Assim, nem todos os membros vão querer participar desse Conselho Municipal de Saneamento Básico, nem tem como, né? Como eu comentei com vocês, o comitê de coordenação tem mais de 100 pessoas. Mas é importante, né, que tenha essa capacitação de todos os membros, porque aí os que forem acompanhar vão estar plenamente por dentro, né, do assunto, com o conhecimento necessário para conseguir fazer esse acompanhamento. Outra questão que a gente precisa fazer atividades para a participação da população, que a gente inicialmente seriam as oficinas, mas a gente pensou em outras alternativas. Aí, por exemplo, no caso dessas atividades, a gente vai ter uma pessoa que a gente vai contratar no município, depois também vou explicar melhor, mas essa pessoa teria um papel assim, de ir nas comunidades para poder ouvir a população, que aí a gente consegue fazer uma atividade sem aglomeração, onde dê para fazer um distanciamento social, né, com máscara, álcool em gel, todas as medidas de segurança, para conseguir ter esse momento de ouvir quais são os problemas, né, que cada comunidade enfrenta, porque a gente sabe que as realidades mudam em cada local do município, né, diante da extensão territorial. E também a gente tem alguns jogos que a gente fazia em campo, né, com os comitês, que a gente está tentando transformar eles numa versão de aplicativo, de forma que quem tiver interesse, né, pode jogar esses jogos, porque neles vocês vão ter oportunidade de compreender mais sobre o assunto. É um tipo de capacitação didática. Então, é uma outra forma de participação da população. Vamos ter também as conversas, né, com os líderes comunitários, para poder saber mais informações. Vamos nas comunidades que forem considerados locais mais críticos, porque às vezes vai ter alguma comunidade que a situação vai ser necessita, né, de um olhar mais próximo, um olhar mais atento. A gente vai nas comunidades. As comunidades que a gente não conseguir ir em campo, a nossa equipe, assim, eu, o Gabriel, vai ter esse auxiliar que vai poder nos ajudar também aí nas outras comunidades. Esse auxiliar a gente quer que seja alguém do município, né, para facilitar esse contato e essa possibilidade, né, de visita nos locais. Aí outra questão que a gente tem que fazer é finalizar os produtos, né, a partir da realização do trabalho de campo, das atividades desse auxiliar técnico, a gente vai conseguir complementar as informações que estão presentes lá nos produtos A, B, C, D, E, F e fazer a versão final. E, por fim, conseguir também elaborar o produto G junto com a minuta de lei. Aí nós teremos a audiência pública e, por fim, a publicação da lei, né, que vai instituir a política municipal de saneamento básico do município. Sobre as metodologias participativas que eu comentei com vocês, no nosso site, né, a gente tem a apresentação delas em formato de tabuleiro, que era o que a gente usava fora da pandemia, mas todas essas metodologias estão passando, né, por transformação para serem utilizadas no formato online, porque são jogos que devem ser jogados de forma coletiva, junto com os comitês, e a gente ainda quer realizar essa atividade dessa forma adaptada, mas, assim, é uma atividade muito importante mesmo, no sentido da capacitação, né, dos membros do comitê executivo e do comitê de coordenação. Aí,
na hora que eu encaminhar essa apresentação para vocês, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar esse endereço eletrônico aqui e vão ver lá as metodologias desses jogos que a gente realiza em campo. Uma outra questão que a gente precisa também do apoio do comitê executivo, como eu comentei com você, a gente coletou várias informações por meio daqueles questionários, mas tem algumas informações que a gente ainda não recebeu, e tem informações que a gente também ficou com dúvida. Aí eu e o Gabriel estamos elaborando uma listagem de todas as dúvidas, né? E também algumas informações que a gente ainda não tinha solicitado, mas ao longo do processo de elaboração a gente verificou necessidade, né, de pedir ao município para que vocês tentem providenciar. Aí a gente está elaborando listas descentralizadas, por exemplo, tem algumas coisas que a gente queria tirar dúvida com o pessoal do Emater, tem outras informações que é com a secretária de saúde, outras com a secretária de OS, então a gente está elaborando listas separadas para enviar para o comitê executivo e que vocês possam distribuir aí entre os responsáveis para que preencham essas dúvidas que a gente tem, também essas informações que são necessárias.